Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão aí, final de semana começando, que seja um final de semana aí muito lucrativo para todos nós, né? Esse sabadão aí, dia 31 de maio de 2025, né? Último dia aí desse mês de 2020, de maio, né, de 2025. Espero que tenha sido um mês aí muito lucrativo para todos vocês e principalmente muito abençoado, né, para você e para toda a sua família, né? Que isso aí é o mais importante, tá? Nessa rodada de sábado a gente vai estar analisando aí 9 jogos juntos, né, galera? Lembrando que nessa rodada a gente tem a grande final da Champions e alguns jogos interessantes também aí nessa rodada, tá? Lembrando que a gente já teve aí a maioria dos campeonatos de elite da Europa tudo encerrado, né? Acredito que todos, né? O de elite mesmo já encerraram todos. Então a gente vai ter uma grade de jogos aí um pouco mais abaixo da média que a gente está acostumado, mas esses 9 jogos que eu analisei, na minha opinião, são aqueles que eu senti mais confiança de analisar e possivelmente da gente ter uma assertividade muito alta, tá? Antes de mais nada, aí já vai deixando seu like no vídeo para estar fortalecendo e ajudando aqui o canal, tá, galera? Seu like aí é muito importante. Você que não é inscrito também no canal, já se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E quem puder, já compartilha também o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, né? Grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera aí a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Lembrando também que no final do vídeo vou estar deixando aí aquele bilhetezinho padrão e vou deixar também no finalzinho aí um bingo pra gente brincar nesse sabadão, tá, galera? A gente vai ter alguns jogos interessantes, então acredito que dá pra fazer um bingo aí pra gente brincar nesse sabadão, fechou? E vamos lá, nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos, galera. Vamos ter a última rodada aqui do Campeonato da Turquia, vamos ter segunda divisão da Noruega, primeira divisão do Equador, a grande final da Champions, né, PSG e Inter, equilíbrio total nesse confronto, né, na minha opinião. Vamos ter Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Campeonato dos Estados Unidos, né, a Major League Soccer, e vamos ter também aqui a grande final aí do Play-In, né, da Copa do Mundo de Clubes, né, Super Mundial de Clubes aí. Vamos ver aí quem vai passar entre Los Angeles FC e Clube América, né, uma equipe dos Estados Unidos e uma equipe do México. A equipe que vencer esse jogo aqui vai entrar no grupo do Flamengo, já que o León do México foi eliminado por ter o mesmo dono do Pachuca, né, que está no grupo H, se eu não me engano. Então com isso aí abriu essa oportunidade aí do Los Angeles FC ou do Clube América aí entrar nesse Super Mundial de Clube aí no grupo do Flamengo, tá? O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o Campeonato da Turquia Superliga, né? A última rodada a gente vai ter o Fenerbahçe contra o Konyaspor, 10 horas da manhã esse jogo. A gente vai ver a classificação, não vai mudar nada, né? O Fenerbahçe já garantiu o vice-campeonato, né? Tá em segundo lugar e não perde essa segunda posição, garantiu vaga aí na Champions qualificação, né, da próxima temporada. A equipe fez aí em 35 jogos fez 25 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, jogando em casa a campanha boa, né? 13 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, campanha muito boa em casa. Já o Konyaspor vencendo esse jogo aí pode subir aí 3 posições, né? Terminar aqui em 7º lugar, isso dependendo dos outros jogos aí, né? O Kazimpas, o Gostep e o Trabzonspor também jogam nessa rodada, né? Mas a equipe vencendo aí, surpreendendo o Fenerbahçe, pode subir aí 2, 3 posições dependendo dos outros resultados, né? Atualmente está 46 pontos, é uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? E do outro lado a gente tem aí o segundo melhor ataque do campeonato, que é o Fenerbahçe, com 88 gols marcados, né? Um ataque muito forte. Os últimos 5 jogos do confronto direto foram 3 vitórias do Fenerbahçe, 1 vitória do Konyaspor e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica casa vence, né? Fenerbahçe para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar desse jogo aqui, galera, eu vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Fenerbahçe. Agora o próximo jogo aqui, segunda divisão da Noruega, a gente vai ter o Lillestrøm contra o RG Sunds. 11 horas da manhã esse jogo, né? O Lillestrøm vai estar jogando em casa e acredito que tem favoritismo total, né? Especialmente que a equipe que ainda não perdeu, né? Junto com o Alessund, que também não perdeu, né? Atualmente aí o Lillestrøm está invicto, né? 6 vitórias e 2 empates. É uma equipe que está na primeira posição aí
tranquilamente, né, 20 pontos, são 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, e vai fazendo uma campanha muito boa aí, tentando subir para a primeira divisão, né, subir para a Elite aí na próxima temporada. O RG Sunds, o visitante, está em sétimo lugar com 13 pontos, vem de 2 derrotas seguidas, né, inclusive na última rodada perdeu em casa para o Songdal, que é o segundo colocado, e na minha opinião aí o Lillestrøm é grande favorito para vencer, especialmente em casa, né, os últimos 5 jogos em casa, venceu 4, na verdade aqui não sei se foi empate ou se foi, eu acho que foi empate, né, e foi para prorrogação, o pênalti venceu. Então são 4 vitórias e um empate nesses últimos 5 jogos, e o RG Sund nos seus últimos 5 jogos, a gente vê aí 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né. O confronto direto não tem nenhum jogo a princípio, né, mas como eu falei, eu vejo favoritismo total do time da casa, né, então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né, Lillestrøm para vencer, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Lillestrøm. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Campeonato do Equador, Liga Pro, né? A primeira divisão, vamos ter a LDU de Quito contra o Técnico Universitário. 1h30 da tarde esse jogo onde eu vejo favoritismo da LDU, né? Especialmente jogando em casa. A equipe conseguiu aí a classificação, né? Para cima do Central Córdoba, no grupo onde tem Central Córdoba, Flamengo e o Deportivo Táchira, né? Acabou que a LDU se classificou em primeiro por conta do saldo de gol e o Flamengo se classificou em segundo, né? Lembrando que tanto a LDU, Flamengo e Central Córdoba fizeram 11 pontos nesse grupo aí, bem equilibrado, e acabou que o saldo de gol que decidiu, né, os dois classificados aí, que o primeiro, como eu falei, foi a LDU e o segundo o Flamengo, né, então vem de uma classificação aí muito importante, e o técnico universitário aí nos seus últimos 5 jogos, uma vitória, um empate, 3 derrotas, né, 23 derrotas seguidas, e no confronto direto a LDU venceu os últimos 5 jogos, né, nesse confronto, né, 5 vitórias da LDU, e acredito que vai acontecer aí mais uma vitória, especialmente que a LDU precisa subir na tabela, né, atualmente está aqui em 6º lugar com 20 pontos, se vencer vai a 23 e se mantém, né, aqui no grupo aqui dos 6 melhores, lembrando que os 6 melhores vão para a disputa do título e principalmente aí pontuar para não deixar Independente Del Valle e Barcelona de Guayaquil disparar, né, nesse topo da tabela. Aqui nesse jogo, galera, acredito que a melhor opção que tem é a dica casa vence, né, LDU para vencer pagando 1,53, uma odd muito boa para entrada simples inclusive, né, então a gente pega aí casa vence como nossa primeira opção e a segunda opção aqui a gente pega mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-0 casa, 3-0 para a LDU de Quito. Agora o próximo jogo a gente vai ter a grande final da Champions, a gente vai ter aí, o jogo vai ser lá no Allianz Arena, se eu não me engano é o estádio do Bayern de Munique, né, deixa eu só conferir aqui, galera, mas acredito, é lá no estádio do Bayern de Munique, né, a gente vai ter essa grande final aí entre PSG e Inter de Milão, né, de um lado a gente vai ter o PSG que vai fazer uma temporada muito boa, meio campo para frente do PSG é muito forte, e do outro lado a gente tem a Inter de Milão também que vai fazer uma temporada muito boa, porém perdeu o título italiano aí, para o seu rival Napoli, né? Mas tem um setor defensivo espetacular, né? Um dos melhores setor defensivo aí da Europa, né? Atualmente. Então promete ser um jogo muito, muito equilibrado aí entre essas duas ótimas equipes. Os últimos 5 jogos do PSG, 4 vitórias e uma derrota, e os últimos 5 jogos da Inter de Milão, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto teve alguns jogos, né? Principalmente amistosos, né? Foram 4 amistosos. O PSG venceu 3 vezes, Inter venceu uma e teve um empate, né? Então, assim, o PSG costuma levar melhor nesse confronto, né? E se a gente for dar uma olhada nas odds aqui, 2,20, 2,25 para o PSG vencer e 3,40, 3,35 para a Inter vencer, né? Então, na minha opinião, vai ser um confronto aí onde vai ter um equilíbrio total. A princípio, a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, né? Na verdade, PSG com empate anula, né? Já que não tem essa coisa de casa e fora, né? Então a gente pega aqui vitória do PSG com empate anula, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 PSG. Vamos dar uma olhada aqui no Genius IA, galera, no Genius Hints, né? Vamos dar uma olhada aqui e ver o que ele está analisando aqui nesse jogo, né? Como eu falei para vocês, eu acredito que PSG tem favoritismo, né? E acredito aí também que vai ter aí um mercado de gols que é favorável, ambos marcam. Então vamos dar uma olhada aqui no Genius Hints e ver o que ele está falando sobre esse jogo entre PSG e Inter, né? Deixa eu botar aqui Paris, né? Que não apareceu com PSG, pronto, apareceu aqui. A gente vai estar utilizando aqui essa opção Pergunte ao Genius IA, que na minha opinião é a ferramenta assim mais interessante, né? Mas tem outras coisas aqui, tem vídeo aí no canal explicando.
brincando, tá? E lembrando que esse site aqui ele é pago, tá, galera? Tem planos aí semanal, mensal, então você escolhe aí o plano que melhor lhe agrada e que também não vai prejudicar o seu bolso, né? Acredito que o mensal aí é o mais interessante, tá? O link do site vai estar aí na descrição do vídeo e também vou deixar no comentário. E vamos lá, né? Paris Saint-Germain Inter, final da Champions. Vamos perguntar aqui o IA qual vai ser o placar desse jogo, né? Qual vai ser o placar desse jogo. Lembrando que aqui você pode perguntar qualquer coisa, tá? Cartão, escanteio, gol no primeiro tempo, gol no jogo. Você pode perguntar o que você quiser. Aqui a gente perguntou o placar, ele vai estar fazendo aí o cálculo do algoritmo, né? Para poder estar analisando aí as estatísticas das duas equipes, confronto nos últimos jogos, confronto direto, campanha das equipes, né? Então ele vai fazer uma análise completa, né? Lembrando que esse site é muito útil para você que não tem tempo, né? Para poder ficar analisando os jogos, né? Então ele entrega aí tudo mastigado para vocês. Aqui ele vai gerar aí um monte de informações, histórico e tudo mais. E no final ele vai estar aqui, ó. E os indicados que de desempenho, meu palpite para o placar é Paris Saint-Germain 2-1. Ou seja, o Genius Hint está indo de acordo aí com a análise que eu fiz, né, galera? Então, 2-1 Paris Saint-Germain em cima da Inter. Então aqui bateria, né? O Casa vence com empate anula, no caso o PSG com empate anula, e também ia bater aqui o ambos marcos segundo o Genius Hint, né? O Genius AI. Então, acredito aí que é o placar assim mais óbvio para esse jogo pelo momento de cada equipe, né? Especialmente o PSG aí tá muito forte e acredito aí que tem favoritismo para vencer. Então o placar aí do Genius Hints foi o mesmo que o Bet Green deixou aqui para vocês, tá, galera? Lembrando que o link do site eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no comentário, tá? Só clicar, fazer seu cadastro e escolher o plano que melhor lhe agrada, fechou? E agora vamos continuar aqui, galera. Agora a gente vai ter aqui Brasileirão Série A, né? O jogo entre Bahia contra São Paulo, 6h30 da tarde esse jogo. Bahia vai estar jogando em casa. 11ª rodada, tá, galera? Rodada 11. E a gente vai ver o Bahia em 7º lugar, com 15 pontos, né? Até o momento aí, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vai fazendo a campanha razoável para boa, né? Se vencer esse jogo vai a 18, então pode subir 2 posições. Obviamente que as outras equipes vão jogar, né? E o São Paulo, por sua vez, aí um iniciozinho fraco, né? 2 vitórias apenas, 6 empates, né? Empatou bastante, e 2 derrotas, né? Então, assim, o São Paulo tá empatando muito. Mas tá aqui com 12 pontos, se vencer vai a 15, né? Vai ter a mesma pontuação do Bahia e pode passar o Bahia por conta aí... não passa o Bahia, né? Minto, não passa o Bahia por conta do número de vitórias que o Bahia já tem 4 vitórias, enquanto o São Paulo vai para a terceira, possivelmente ganhando esse jogo, né? Então não passa, mas vai somar a mesma pontuação do Bahia e subir na tabela, o que é importante, né? Os últimos 5 jogos de cada equipe aí, o Bahia, 2 vitórias e 3 derrotas, o São Paulo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? São Paulo conseguiu se classificar na Libertadores aí tranquilo, e no confronto direto aqui, 3 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Bahia e 1 empate, né? Então assim, o São Paulo costuma levar melhor nesse confronto direto, tá, galera? E acredito aí que pode arrancar aí uma vitória ou talvez um empate nesse confronto, né? A primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pode arriscar aqui o ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso próximo jogo aqui, a gente vai ter a Série B do Brasileirão, né? Vamos ter o Atlético Clube contra o Cuiabá, 8h30 da noite esse jogo, né? Rodada 10, e a gente vai dar uma olhada na classificação, a gente vai ver o Cuiabá visitante tá aqui em 7º lugar com 15 pontos, se vencer vai a 18, né? Sobe aí, pega a vice-liderança de forma momentânea, e o Atlético, por sua vez, apenas 2 vitórias, 7 derrotas, 6 pontos, tá aqui na zona do rebaixamento, né? Em 18º lugar, é uma equipe que não faz um início de campeonato bom, tem que melhorar bastante se deseja continuar, né, na Série B, e acredito que nesse confronto aqui o mercado de gols acaba sendo mais interessante, né? Os últimos 5 jogos do Atlético, 2 vitórias e 3 derrotas, os últimos 5 jogos do Cuiabá, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto não tem nenhum jogo, e lembrando aí que o Cuiabá, jogando fora de casa, é uma equipe que sempre marca gols, né? Pelo menos nos últimos 5 jogos marcou gol nos 5, mesmo quando perdeu, empatou, obviamente quando ganhou, né? E com isso aí é uma equipe interessante para a gente estar botando um golzinho aí pro Cuiabá, né? Mesmo fora de casa. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora mais de meio gol, né? No caso Cuiabá para marcar pelo menos um gol. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Acredito que o Cuiabá vai surpreender e vai vencer fora de casa.
Agora o próximo jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos, a Major League Soccer, a gente vai ter o Inter Miami contra o Columbus Crew. 8h30 da noite esse jogo, Inter Miami aí vai estar jogando em casa, né, e conseguiu uma vitória importante na última rodada, vinha oscilando bastante, né, 2 derrotas, 2 empates, aí conseguiu essa vitória no último jogo aí contra o Montreal, venceu por 4-2, e com isso aí quebrou essa sequência ruim, né. Já o Columbus Crew, 4 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, não vai viver um momento legal nesses últimos jogos aí, né, que tem feito, e a gente vai ver aqui no confronto direto, são 3 vitórias do Inter Miami, uma vitória do Columbus Crew e um empate, né, e o mercado de gols aqui é bem interessante, né, a maioria dos jogos aí sempre batendo 3 gols ou mais, e acredito que nesse confronto aí é um mercado interessante, tá, galera? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para Inter Miami. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão Série A, a gente vai ter Vasco contra Red Bull Bragantino, 9 horas da noite esse jogo, né, jogo aí que promete ter um equilíbrio total, especialmente aí que o Bragantino vai vivendo um bom momento, né, atualmente o Bragantino quarto colocado com 20 pontos, né, 2 pontos atrás aí do líder, que é o Palmeiras, então vai vivendo um momento interessante, né, atualmente a equipe aí tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 12 gols marcados, 8 gols sofridos, e o Vasco da Gama, por sua vez, está lá embaixo em 15º lugar, 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 10 pontos até o momento, né? Não vive um momento legal no Brasileirão, né? São 4 derrotas e uma vitória apenas nos últimos 5 jogos. Tem um ataque efetivo, porém uma defesa que sempre sofre gols, né? São 11 gols marcados e 13 gols sofridos. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí que tem um equilíbrio, né? Uma vitória do Vasco, 2 vitórias do Bragantino e 2 empates, né? E a maioria dos jogos aí entre Vasco e Bragantino, Bragantino e Vasco, sempre costumam bater gols aí, né? A gente pode ver que, por exemplo, mais de 1,5 gols bateu nos últimos 5 jogos e o ambos marcam também bateu nos últimos 5 jogos, né? Então são dois mercados aí interessantes para a gente estar trabalhando, e a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida, né? Acredito que é jogo muito bom aí para 2 gols ou mais, e a segunda opção a gente pega o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Vasco. Acredito que o Vasco jogando em casa aí vai buscar essa vitória, especialmente depois da classificação na Sul-Americana. Agora vamos para o nosso último jogo, né, galera? Jogo importante também aqui nessa rodada. A gente vai ter aqui o play-in, a grande final aí do play-in da Copa do Mundo de Clube, né? Confronto aí entre Los Angeles FC dos Estados Unidos contra o Clube América do México. Lembrando que quem passar nesse jogo aqui vai entrar no grupo do Flamengo, no Super Mundial de Clube, né? Então um jogo muito importante para as duas equipes. E a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Los Angeles primeiro, né? A gente vai ver aí 2 vitórias e 3 empates, né? Nesses últimos 5 jogos do Los Angeles, todos os jogos aí pela Major League Soccer, e o Clube América, por sua vez, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, todos os 5 jogos aí pelo Campeonato Mexicano. No confronto direto teve alguns jogos, né, a gente vê 2 vitórias do Los Angeles FC e 1 empate, né, nesses 3 jogos que teve, 2 pela Liga dos Campeões aí da CONCACAF, né, e uma vitória aí do Los Angeles no amistoso, né, que foi recente, né, recente entre aspas, né, 3 meses atrás aí, mas foi nesse ano ainda, né, e o Los Angeles venceu por 2-1. Então aqui, querendo ou não, galera, acredito aí que o Los Angeles FC tem um pouquinho de favoritismo para vencer esse jogo. E a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa mais de meio gol, acredito que vai bater um golzinho pelo menos do Los Angeles, se vai vencer ou não é outra história, né, mas um golzinho acredito que o Los Angeles FC faz. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida, né, para bater 2 gols na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Los Angeles FC. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto, né? O bilhete da rodada. E logo em seguida o nosso bingo para a gente brincar nesse sabadão, tá? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o bilhete aí desse sabadão, a gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou, a segunda divisão da Noruega, jogo entre Lillestrøm e Egersund, a gente pegou vitória do Lillestrøm, né, vitória do time da casa. Aí o segundo jogo, grande final da Champions, né, jogo entre PSG e Inter de Milão, a gente pegou aqui PSG mais de meio gol, né, no caso Paris Saint-Germain aí para marcar pelo menos um golzinho aí, independente do resultado final. E no terceiro jogo, a gente pegou aqui Brasileirão, Vasco contra Bragantino, a gente pegou Vasco mais de meio gol, né, mesmo esquema aí do jogo do PSG, né, o Vasco tem que marcar apenas um gol, independente do resultado final. Aí no finalzinho aqui a gente teve uma odd de 2,29.
A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$229,19. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o bingo da rodada, tá, galera? O bingo desse sabadão. E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui 5 jogos no nosso bingo, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Turquia, Fenerbahçe contra o Konyaspor, a gente pegou vitória do Fenerbahçe. Aí o segundo jogo, Campeonato do Equador, LDU de Quito contra o Técnico Universitário, a gente pegou vitória da LDU de Quito. Aí o terceiro jogo, Brasileirão, Série A, Bahia e São Paulo. A gente pegou aqui Bahia mais de meio gol, né? No caso, Bahia tem que marcar apenas o golzinho aí, dependente do resultado final. Aí o quarto jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos, Inter Miami e Columbus Crew. A gente pegou Inter Miami ou empate, né? A dupla hipótese, né? Casa ou empate. E o último jogo aqui, a grande final aí do play-in, né? Do Mundial de Clubes. Jogo entre Los Angeles FC e América do México. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final, galera, a gente teve uma odd aqui de 4,89, né? Uma odd muito boa e pela lógica, né, tem tudo para poder bater esse bilhete, porque não tem nada de cabuloso aqui, não tem nenhum tipo de invenção doida não, tá? A gente pegou o óbvio do óbvio aqui nesses jogos aqui do nosso bingo, e lembrando que o link desse bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá? É só você clicar no link, você já vem direto para esse bilhete pronto, não vai precisar ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, já vai estar prontinho aí, é só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada e pronto, né? E se por acaso você não tem conta lá na Estrela Bet, que é onde a gente fez esse bilhete, né? Você clica nesse link aí, faça seu cadastro, né? Aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bingo da rodada e também o bilhete da rodada que eu deixei anteriormente, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais e com seus amigos. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!